Oi, enrolados e enroladas, tudo certo? No vídeo de hoje, como vocês podem ter visto já no título do vídeo, né? Eu vou falar um pouco sobre o sanitário canino. Esse daqui tá limpo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se vale a pena, se não vale, se é dinheiro jogado fora, se é melhor comprar o tapete higiênico, enfim, vou falar tudo. Inclusive a minha experiência sobre. Bom, quando eu comecei a pensar em ter um cachorrinho, eu comecei a pesquisar bastante como é que era, quanto gastava, porque eu nunca tive cachorro dentro de casa. Então o primeiro ponto era onde ele vai fazer as necessidades dele quando eu não puder passear com ele. E aí tiveram 3 canais que eu sempre acompanhei, acompanho até hoje. Eu vou deixar listado aqui os 3 canais e o link dos 3 canais eu vou deixar ou na descrição ou nos cardzinhos. Enfim, eu vou ver onde eu vou deixar. Mas eu sempre acompanhei eles sempre me ajudaram bastante. Alguns usam o tapete higiênico, outros usam o sanitário canino. Eu optei por comprar o sanitário canino porque o tapete higiênico ele é muito caro. Pelo menos pra mim, né? Eu acho muito caro. E aí eu falei, não, vou optar por ter um pouquinho mais de trabalho em educar, né? Pra fazer o xixi no banheirinho, porque no tapete higiênico, ele é só uma superfície, né? Ele é direto no chão, então o cachorro não tem que subir nenhum degrauzinho. Aqui não, ele tem que aprender a subir pra fazer xixi aqui. A questão também que me fez comprar é a questão de poluição, porque eu pensei, caramba, eu vou comprar o banheiro e vai ficar escorrendo o xixi aqui dentro. Eu não achava muito higiênico, sabe? Achava meio... E aí eu falei, vou ter que colocar papel toalha. Eu vi as pessoas colocando papel toalha. Tem gente que colocava o próprio tapete higiênico aqui. Só que eu falei, não vai economizar do mesmo jeito, né? Porque vou estar comprando tapete higiênico do mesmo jeito. Só que aí eu comecei a colocar, eu comprei e coloquei papel toalha. Eu fiquei pensando se não era a mesma coisa em questão de poluição, né? Mas pelo que eu vi, o tapete higiênico ele tem muito mais produtos químicos que dificultam a degradação e tudo e acaba poluindo mais o meio ambiente. Tem plástico nele também, na parte que gruda no chão. Então eu optei por colocar papel toalha. E agora a questão de se vale a pena, se não vale. O que acontece? Ele dá um pouquinho mais de trabalho do que o tapete higiênico. Se você é uma pessoa que não tem tempo pra nada, opta por um pouquinho mais de gasto e utiliza o tapete higiênico. Por quê? Esse banheirinho aqui, ele é ótimo porque o cachorro não molha a pata, não se suja, principalmente o Theo que tem pelo longo, ele não chega a molhar a pata porque escorre direto, já vai direto pra dentro, né? Só que assim, se você deixa passar um pouco mais de tempo o xixi aqui dentro, fica fedendo muito, mas tipo, muito mesmo, amônia pura. Então é importante ter um tempinho pra poder lavar pelo menos uma vez no dia. Pelo menos não, uma vez no dia é o ideal. Às vezes eu deixava uns 2 dias, mas ficava fedendo o quarto. Então, não, porque as coisas do Theo todas ficam dentro do quarto, né? Então, tem que ter um pouquinho mais de tempo e paciência pra lavar. Ele não é difícil de lavar, eu lavo com sabão neutro. E aí eu passo a parte amarela da esponja nele todinho. Aqui eu pego um outro papel toalha ou com saco plástico e tiro o papel e jogo no lixo e já fica sequinho. E aí eu só lavo mesmo, lavo normal. É uma esponja separada só pra lavar o banheirinho do Theo. E aí depois dessa parte é tranquilo, é só deixar lá. Só que demora um pouco mais de tempo pra educar do que o tapete higiênico. Porque o tapete higiênico, ele tem um cheirinho próprio que chama o cachorro pra fazer xixi ali. E como eu falei, ele é só uma superfície. E o banheiro, ele tem esse degrauzinho. Além de que a textura dele é diferente. Então, quando ele pisa a pata aqui, ele vai sentir a textura diferente. O que eu fiz pra educar? Eu vou colocar algumas fotos aqui pela tela conforme eu for falando, que aí vocês vão entendendo melhor. Primeiro, eu comecei colocando o Theo num ambiente separado, dentro do meu quarto, né, o meu quarto antigo ainda, onde eu tampava com papelão. Tem uns cercadinhos que são próprios,
que você ajusta ali do tamanho que dá e tal, só que eu não queria gastar muito, até porque eu não tinha como gastar muito. E aí eu fiz com papelão mesmo, até porque eu não ia usar muito isso a longo prazo. E aí eu cerquei tudinho, coloquei uns suportes ali pra ficar segurando, que o Theo não roesse. Coloquei a caminha dele, o banheirinho e a comidinha. É importante que a comida ela fique um pouco mais distante do que o banheiro. Só que como tá num espaço pequeno, não tem muito pra onde correr, né? Vai ter que colocar um pouco perto. E aí aquele ambiente que o Theo ficava, eu forrei todo de papel e jornal, papel usado, tá? E aí forra tudo e não deixa nada em branco. Inclusive, em cima do banheirinho, você coloca também os papéis. E aí, toda vez que ele fazia, eu tirava aquele que estava feito xixi, ou eu colocava um por cima, que aí ficava o cheirinho dele no papel. Mas geralmente, quando era muito xixi, eu catava, limpava, né, e tirava. E aí, iam aumentando a parte que ficava só o chão, ia tirando um pouco dos papéis. E aí ele ia acostumando, foi um tempo médio de, assim, duração média. Porque quando eu saía do quarto, ele ia e fazia xixi no chão, tipo uma birrinha. E isso me irritava um pouco, mas quando eu tava no quarto ele fazia certinho. E aí eu comecei a tirar papel até que ficou só o banheirinho o banheirinho com 2 papéis aqui e um papel aqui. 1 ou 2, que aí eu ia diminuindo, né? Depois eu tirei o daqui, ficou só o daqui. Esse foi o tempo que mais demorou pra ele começar a subir. Que ficava o papel aqui, ele fazia xixi aqui. Quando eu comecei a tirar o papel daqui, ele subia uma vez aqui, mas fazia 2 xixi no chão. Entendeu? Era mais ou menos isso, porque eu ficava vigiando. Então, toda vez que eu via que ele queria fazer xixi, eu colocava ele no banheirinho. Depois eu fui cortando o papel pra deixar essa parte mais livre. E aí fui até que ficou só um aqui e ele fazia xixi só em cima do papel. Por fim, eu deixei só metade assim de um papel e ele começou a fazer no banheirinho e foi, ó, sussa. E assim, foi bom porque eu só gasto com papel toalha. E um rolo de papel toalha dá pra muito tempo. Então esse banheirinho aqui, se eu não me engano, foi R$24 aqui, né, em Macapá, onde eu moro. Foi R$24 e foi o meu único gasto, assim, grande em relação à necessidade. Então são gastos, assim, bem menores do que eu iria pagar se eu usasse o tapete higiênico. Outro contra que eu achei sobre o tapete higiênico, que eu não quis comprar também, é porque aqui em casa a gente tem muito tapete mesmo. E o Theo, ele gostava de fazer xixi em tapete. Então, na verdade, foi um contra que eu descobri depois, que eu já tinha o sanitário canino. Porque dizem que o tapete higiênico, por ele não mudar a textura, o cachorro acaba confundindo o tapete de casa com o tapete higiênico, apesar do cheiro ser diferente. Mas aí eu acabei ficando feliz de ter comprado porque a textura desse aqui é diferente, então ele entende que aqui não tem nada a ver com o tapete. E algumas coisas mudaram depois de um tempo. O que aconteceu? O Theo, ele é macho. E macho, ele geralmente marca muito território. A gente castrou ele antes dele completar 1 ano, né? Que dizem que é a melhor idade. Ele estava começando a marcar território, mas ainda não tinha por completo. E aí castrou, diminuiu muito, mas até hoje ele tem o negócio de marcar território. Uma coisa que mudou foi, antes ele estava querendo marcar território no sofá, no tapete, na cadeira, na mesa, em todo lugar, dentro de casa. E aí, levantando a perninha, né, e tudo. E depois que castrou, aqui dentro de casa, pelo menos, é muito raro ele fazer xixi. Ele só faz, assim, acho que quando ele estiver muito apertado. Mas raramente ele faz xixi dentro de casa. E a única coisa que acontece que é ruim com essa questão de marcar território é que, por exemplo, eu abro aqui do lado, o corredorzinho daqui de casa, e aí ele faz xixi levantando a perninha nas paredes. Aí eu tenho que vir lavando, né?
ou no pé da mesa lá de fora, mas é só lá fora, aqui dentro de casa ele não marca território. Mas ele tá melhorando, a gente tá pegando ele no flagra pra tentar educar. E é isso. Outra coisa também que eu andei notando é que eu comecei a passear mais com o Theo. Depois que ele tomou as vacinas e tudo, eu fiquei na minha cabeça, não, vou começar a ter uma rotina de passeio com ele, tudo, pra ele fazer cocô na rua, porque apesar de fazer xixi aqui, ele não faz cocô aqui em cima. Eu não sei como é que funciona com o tapete higiênico, se serve também pra cocô, acredito que sim. Mas aqui em cima ele não faz cocô. Peraí que eu vou te ver assim. Aninha, quebrei você pra No início eu demorei um pouco pra começar a rotina de passeio, mas aí conforme o tempo foi passando, eu comecei a passear com ele de manhã, à tarde e à noite, pra fazer xixi. E agora a gente diminuiu pra só passear de manhã e à noite. Então, e a gente deixa o banheirinho disponível pra ele. O que a gente percebeu, ele prefere fazer as necessidades dele fora de casa do que no banheirinho. E eu acho que isso tem a ver com instinto. Toda vez que eu abro a portinha do lado, ele sai correndo, faz xixi. Então a gente diminuiu os passeios, né, pra 2, e aí à tarde a gente deixa ele solto pra fazer xixi. Ou seja, isso aqui acabou sendo só em casos de emergência, por exemplo. Não tem outro jeito, vou fazer aqui. Mas já faz um tempo já que a gente não precisa lavar porque não tá sendo usado. Então tá sendo tranquilo. Eu indico ter o sanitário canino, porque aí você não precisa ficar gastando. Mas indico passear com o cachorro, porque pelo que eu vejo, ele prefere fazer xixi e cocô fora de casa do que dentro de casa. Então, se ele tiver essa oportunidade, ele não vai sujar a sua casa e você não vai ter que gastar produtos de limpeza, nem papel, nem pano e paciência e tempo pra ficar limpando toda hora xixi e cocô do seu doguinho. E é isso. Assim, minha experiência, minha avaliação, eu gosto, acho que vale a pena. Compraria de novo, dá um pouquinho mais de trabalho, às vezes a gente se estressa porque a gente vê que tá demorando, mas pra mim vale a pena, na moral. E é isso, curta, compartilhe, se inscreva, ativa o sininho e nos siga nas redes sociais, que eu vou deixar aqui, ó. Até o próximo vídeo.